Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, o desafio de políticos e partidos para a renovação na política. Quem analisa é o cientista político Humberto Dantas, pesquisador da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo e coordenador do curso de Ciência Política da FESP, a Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. E eu lembro a você, a TV Gazeta agora está na NET de Brasília e do Rio, nos canais 187 e 687. Obrigada por estar conosco. Num momento de tanta incerteza, são muitas as perguntas. Nem bem tomou posse. O novo presidente do TSE disse alto e bom som que ficha suja é irregistrável. Como é que você traduziu essa fala? Olha, nesse caso em especial, como ele disse inclusive que um país não pode ser governado por um indivíduo ficha suja, como um claro recado àquele recado que Luiz Inácio Lula da Silva enviou ao país quando disse que não respeitaria aquilo que lhe foi imposto pela justiça. Não à toa, em seguida, e percebendo que comprou uma briga talvez maior do que aquela que lhe seja possível suportar, o PT já deu alguns sinais de reaproximação com a justiça, mas acho que um sinal claro, Maria Lídia. Bom, além das incertezas, existe também muita tensão, né, que faz parte nesse quadro. A incerteza, ela resulta em insegurança e tensão. Isso aí é previsível. E existe aí uma grande expectativa em relação ao destino do ex-presidente Lula, se ele vai ser preso, se ele não vai, se vai continuar candidato ou não. Ao mesmo tempo, têm sido muito divulgadas as imagens de políticos conhecidos, autoridades institucionais que estão presas, como é o caso do Gedel Vieira Lima, imagem dele chorando, que foi abandonado pelos amigos, do ex-ministro Henrique Alves, que está com depressão, tomando medicamentos, o próprio Paulo Maluf, que está sofrendo de outros males. Essa realidade, o que é que ela estimula no eleitor? É o sentimento de vingança? Fica satisfeito ou aumenta o desejo pela renovação na política? Olha, eu acho que as duas coisas não são excludentes, né? Quer dizer, ela pode aumentar o desejo de renovação na política, e ela pode aumentar também essa sensação de que há necessidade de vingança. E essa vingança a gente precisa prestar muita atenção, porque a gente constrói a lógica democrática por meio desse tipo de vingança, se ela for feita de maneira muito claramente associada à boa aplicação da lei e à boa aplicação da justiça. Mas vai ficar também, Maria Lídia, eu acho que isso é muito importante de destacar, sempre um grande ponto de interrogação e um sentimento de dúvida de que por que alguns estão e outros não estão nesta situação, por exemplo, de prisão e de investigação e etc. E o elemento muito provavelmente mais capaz de explicar isso, a despeito de outros elementos, é o tal foro privilegiado. Claro que a gente pode chegar, por exemplo, no caso do governador de Rondônia, do ex-governador de Rondônia, Ivo Cassol, que está com um pé na candidatura e, ao mesmo tempo, já estava condenado a mais de 10 anos de cadeia, né, e está aí às voltas com uma tentativa de a gente entender por que reverter uma pena desse tamanho em serviço social. Então, existe um sentimento claro de que a justiça, por vezes, falha e falha gravemente ou não é igual a todos, mas eu acho que o principal elemento que diferencia determinados políticos de outros é esse foro privilegiado que a gente tem que discutir no país e a sociedade precisa se posicionar em relação a ele. E o Supremo Tribunal Federal, principalmente. Né? E o próprio Legislativo, quer dizer, a gente precisa... Bom, aí já vai ficar complicado. Compreender essa situação. Porque aí é uma questão de legislar em causa própria, né? Ou anti-causa própria, ou né? Ou anti, não, no sentido de rejeitar, né? Sim, claro. Aí permanecer o benefício. Bom, mas com esse sentimento todo, em ano eleitoral, é interessante como se avoluma, como aparecem novos movimentos pela renovação na política. Existe um debate nas redes sociais que se amplia, as pessoas querendo nomes novos para assumir cargos institucionais e partidos políticos mostrando interesse nas novidades que estão aparecendo por aí.
Isso sinaliza que a política começa a se oxigenar? Eu acho que isso mostra que a política precisa dar respostas. Por vezes elas podem ser muito interessantes e muito boas e muito razoáveis do ponto de vista daquilo que se espera em termos de renovação. Por vezes podem ser respostas velhas e bem pouco razoáveis àquilo que a sociedade deseja. Vou dar alguns exemplos. Partido político mudar de nome não é uma resposta razoável, né? E muitos estão correndo atrás disso. Continuam dirigidos rigorosamente pelos mesmos agentes, levados adiante pelas mesmas cabeças, pelos velhos caciques que sempre lá estiveram. Então, isso me parece pouco razoável à luz daquilo que a sociedade deseja. Alguns partidos políticos se aproximarem desses movimentos de renovação na política, a gente precisa calcular se eles efetivamente estão a fim de se oxigenar desta nova política ou simplesmente estão buscando isso por uma questão pura e simples de sobrevivência. A gente tem que considerar que esse ano os partidos que não performarem, por menor que seja essa tal cláusula de desempenho, vão perder muitos recursos e não vão ter acesso a muito daquilo que faz com que os partidos sobrevivam. E um terceiro ponto é os movimentos de renovação política, que é importantíssimo a gente destacar, não são apenas movimentos progressistas, são também movimentos conservadores de renovação na política, que a despeito de se manterem fiéis a, entre aspas, e com todo o respeito, valores mais antigos ou valores mais tradicionais, são movimentos que têm falado em novas pessoas levarem adiante esses movimentos conservadores. E esse é o grande jogo. O movimento conservador? Não considero um mal, Maria Lígia. Sinceramente falando, por mais que eu possa ter ideias mais ou menos progressistas ou mais ou menos conservadoras, elas existem, elas coexistem na sociedade e esta sociedade será mais democrática sempre que forem respeitados esses movimentos. Portanto, os conservadores se arrumarem não é ruim para a democracia, assim como, obviamente, os progressistas se arrumarem também não é ruim. E é dessa junção, desse encontro que a gente vai fazer a nossa democracia e isso é absolutamente fundamental. Eu agradeço muito sua entrevista, agradeço seus esclarecimentos nesse momento, como dissemos no começo, que é difícil, de muita incerteza, como se houvesse aí uma neblina dificultando a clareza da realidade. Muito obrigada. Eu que agradeço.